Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fênix Trânsito de Informações. Eu sou o professor Walter Júnior. Neste vídeo, vamos falar sobre a reforma da Previdência Social. Reforma tira da Constituição reajuste de aposentadoria e pensão pela inflação. Mudança é polêmica. Parte dos especialistas teme perdas para aposentados, outros veem avanço. A reforma da Previdência de Jair Bolsonaro tira da Constituição a regra que determina a reposição da inflação para os benefícios acima do salário mínimo pagos a aposentados e pensionistas da iniciativa privada e do setor público. Atualmente, essa determinação está em dois trechos da Constituição que têm a mesma redação e determinam, abro aspas, é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, fecho aspas. Hoje, a legislação cumpre a exigência da Constituição e assegura a reposição pelo INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Em 2018, o INPC variou 3,43%. A nova redação apresentada na PEC da Previdência, ou seja, a proposta de emenda à Constituição, exclui o termo, entre aspas, valor real em ambos os trechos, do que trata do reajuste de benefícios dos servidores. Hoje, parágrafo 8º do artigo 40, e também do dedicado ao reajuste de benefícios dos trabalhadores da iniciativa privada, o atual parágrafo 4º do artigo 201. No aspecto legal, é muito mais fácil aprovar e mudar uma lei complementar. Ela demanda 257 votos de deputados em 2 votações e 41 votos de senadores em uma única votação. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição para mexer na Carta Magna, como a PEC da Previdência, pede mais votos e mais força política. Exige o apoio de 308 deputados e 49 senadores em 2 votações em cada casa. Para especialistas ouvidos pela Folha, não há dúvida de que a mudança abre espaço para o governo ter mais liberdade de como e quando repor aposentadorias e pensões. Essa facilidade tem riscos e vantagens que dividem opiniões. Abro aspas, quando se retira uma regra da Constituição, ela deixa de ser política de Estado e passa a ser política de governo. Pode ser alterada de acordo com as conveniências, fecho aspas, afirma Gláucia Costa, sócia do LBS Advogados. Há quem tema que o reajuste passe a oscilar de maneira até extrema. Abro aspas, sem a disposição constitucional de preservar o valor real, poderá-se chegar ao cúmulo de defender reajustes excessivamente inferiores à inflação ou mesmo à ausência de reajustes, fecho aspas, diz Marcos Orione, professor de Direito Previdenciário da USP, Universidade de São Paulo. O governo nega essa intenção. Em nota, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho diz que, abro aspas, os benefícios continuarão sendo normalmente reajustados pelo INPC, fecho aspas. Segundo o órgão, essa garantia está no artigo 37 da PEC, que acolhe a lei na qual está previsto o atual reajuste pelo INPC. Entre os economistas, porém, o fim do reajuste pela inflação
não parece tão dramático no atual cenário de estabilidade dos preços. Abro aspas, se estamos caminhando para um país com uma inflação baixa, mais uma razão para não ter vinculação. Do ponto de vista do ambiente macroeconômico, já podemos dar esse salto, assumindo que teremos uma reforma da Previdência suficientemente forte para evitar a volta da inflação alta e consolidar a trajetória de inflação baixa. Fecho aspas, diz Zeina Latifi, economista-chefe da XP Investimentos. Hélio Zilberstein, economista e pesquisador da FIPE, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, tem a avaliação de que vincular pagamentos a índices de preços é uma herança de que o Brasil ainda não esqueceu. Abro aspas, tivemos inflação alta por muito tempo, para nós ficou natural indexar, mas essa ideia é muito ruim. Uma das funções do legislativo é justamente legislar com base na situação concreta. Fecho aspas, afirma. Uma especialista que falou com a Folha na condição de anonimato diz que a mudança, se aprovada, desindexa toda a aposentadoria paga acima do salário mínimo e coloca o chamado Plano B do ministro Paulo Guedes, ou seja, desvincular, desobrigar e desindexar o orçamento já dentro do Plano A, que prevê apenas a reforma da Previdência. Ele qualifica a possibilidade como uma medida forte, mas alega que desatrelar o gasto previdenciário da inflação traria uma economia real importante. Nelson Marconi, economista da FGV, Fundação Getúlio Vargas, já não tem a mesma convicção. Abro aspas, a indexação de preços e salários na economia brasileira é um problema, mas aqui estamos tratando de algo específico. O trabalhador da ativa pode negociar salário para cima ou para baixo, mas aposentados não têm como negociar. Eles precisam ter o poder de compra de suas aposentadorias protegido. Fecho aspas, diz Marconi. Vai ser preciso esperar para saber se o impacto da mudança será neutro ou negativo, pois isso vai depender de como a nova regra de reajuste afetará o poder de compra dos beneficiados, avalia Vilma Pinto, pesquisadora da área de economia aplicada do IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Abro aspas, mas do ponto de vista fiscal, o governo teria mais liberdade nas suas contas e isso é positivo. Fecho aspas, diz ela. A flexibilização é considerada um avanço para alguns. Sérgio Vale, economista da consultoria AB Associados, diz que todos os temas relativos aos cálculos sobre a Previdência deveriam ser retirados da Constituição Federal. Para ele, não faz sentido que isso esteja no texto constitucional por se tratar de questão demográfica e que, portanto, precisa de agilidade de ajuste. Abro aspas, o governo está correto em colocar isso fora da Constituição. Estamos apenas seguindo o que o resto do mundo inteiro faz. Fecho aspas. Segundo Vale, tirar esses temas da Constituição é tarefa árdua, mas se o objetivo for alcançado, ele retira a pressão que existe hoje para que a Previdência seja ajustada. Para Marcelo Martins, sócio do granadeiro Guimarães, a mudança deve ser alvo de questionamentos na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a primeira etapa pela qual a PEC passa ao longo de sua tramitação no Congresso Nacional. Abro aspas, se acabar aprovado, deve ser objeto de ação de inconstitucionalidade,
no Supremo Tribunal Federal, diz. Juliana Inshans, professora de economia do INSPER, questiona se não deveria haver maior alinhamento entre os indicadores escolhidos pelo governo. Ela lembra que o IPCA, que é a inflação oficial do país, tende a ser mais alto que o INPC, por exemplo. Abro aspas, cada cesta é composta de uma forma. Isso pode gerar distorções no poder de compra para quem mora em capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde o custo de vida é mais alto. Fecho aspas. Com informações de 1.folha.ol e imagens da internet.